Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Esta série tem como objetivo incentivar e divulgar a leitura e o estudo dos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje nós vamos estudar o capítulo intitulado A Influência da Música sobre os Criminosos, os Loucos e os Idiotas. O título parece meio estranho, mas nós vamos explicar tudo direitinho para vocês, né, durante esse vídeo. E comigo estão os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os amigos ouvintes. Estamos aqui novamente para estudar e compartilhar com vocês esses artigos da Revista Espírita. Sempre lembrando para todos vocês que aqueles que não tiverem como fazer a leitura na íntegra do artigo, mesmo porque nós não trabalhamos com toda a íntegra do artigo, mas nós buscamos incentivar as pessoas que leiam a própria Revista Espírita. Então, aqueles que não tiverem oportunidade de ler fisicamente, de manusear a Revista Espírita em papel, em documento, podem acessar o site da febnet.org.br e baixar gratuitamente todas as edições da Revista Espírita. Muito bem, né, Felipe? Hoje ele estava mais atento, né? Muito bem. Tudo bom, Felipe? Sempre estou atento. Pegou bem o gancho, né? Hoje ele pegou bem o gancho, né, Sônia? Pegou, então, olá, Sônia, olá, Dudu. Olá, nossos amigos ouvintes aqui, encarnados e desencarnados, né, que sempre nos apoiam, nos auxiliam. Não deixem de comentar no vídeo, não deixem de deixar o seu like, né, de contribuir aí para esse nosso projeto tão gostoso que é estar falando da Revista Espírita. Espero que todo mundo hoje possa aproveitar, se deleitar desse assunto tão rico, tão bom, né, e instruir-se um pouco e nos auxiliar depois nesse processo de instrução. Tá? Que a gente possa fazer um bom encontro hoje e que a nossa conversa possa ser proveitosa para todos. O título vem falando sobre a questão da influência da música sobre os criminosos, sobre os loucos e sobre os idiotas. Pois é. Aí muitas pessoas podem ficar pensando assim, o idiota, o que é o idiota? É que na época de Allan Kardec, idiotas era a referência que se fazia às pessoas com deficiência intelectual. A deficiência intelectual naquela época, ela era caracterizada, os graus da deficiência intelectual era o cretinismo, a imbecilidade e a idiotia. Mas, com o passar do tempo, substituiu-se essas três palavras por justamente deficiência intelectual, que nada tem a ver com deficiência mental. A deficiência mental, fala-se em relação às pessoas que apresentam algum problema, algum distúrbio que envolve a saúde mental. E a deficiência intelectual envolve a questão de expressão da inteligência. Não é que a pessoa que tenha uma deficiência intelectual não tenha inteligência. Ela tem, e até pode ter em muitos casos, mas como o seu cérebro está com algumas deformações, algumas dificuldades físicas, então ele não consegue expressar com tranquilidade aquilo que ele está sentindo ou aquilo que ele está captando. E os loucos, né, que também atualmente não chamamos mais assim, são as pessoas com problemas psiquiátricos. Sim. E existe uma gama muito grande, né, Sônia? Sim. De problemas psiquiátricos, a esquizofrenia, né, o neurótico, o paranoico, né, uma gama muito grande
de questões psiquiátricas, porque hoje ninguém chama mais, né, as pessoas de loucos quando apresentam esses tipos de problemas. Então, esse artigo ele vem abordar essas questões de como eram tratados essas pessoas naquela época e como tiveram a ideia de usar a música como influência moralizadora e até relaxante das pessoas que apresentavam esses casos. Não é isso, Felipe? É isso, Dudu. Então, assim, acho que ficou bem claro o que a Sônia explicou, né? A questão da semântica das palavras, elas tinham um caráter técnico, né? E não pejorativo, como tem nos dias de hoje, não é? A gente utiliza esses termos como algo pejorativo. Isso depois a gente vai ver também numa questão do Livro dos Espíritos, né? Que a gente até abordou um termo ali, que está escrito espíritos vulgares, né? E o vulgar, naquele sentido ali, é a questão do vulgo, né? A questão do simples, do comum. E não no quesito vulgar com a conotação sexual, né? Ou com uma conotação pejorativa, né? Nossa, que pessoa vulgar. Não, vulgares, os comuns, a maioria, digamos assim, né? Então é interessante sempre que a gente lê esses artigos, que a gente estuda o Evangelho, né? Ou qualquer livro que seja informativo, a gente se habituar do termo utilizado na época. Isso é muito interessante, né, o que está sendo tratado, porque, vejam bem, fazendo essa análise que a Sônia apresentou e posteriormente o Dudu, então a gente tem a pessoa com uma falha, né, uma deficiência no seu aparelho, no seu mecanismo de manifestação humana, né, então o espírito se manifesta para o meio material através do corpo, então ele tem uma deficiência nessa ferramenta, não é que o espírito esteja um defeito, a ferramenta está com um defeito. E depois o Dudu bem colocou a questão de que a música tem interferência nesse defeito, né? Além de ter interferência no espírito também, mas muitos dos casos, como um dos casos que vai ser apresentado ali no nosso estudo, a música tem uma influência positiva no defeito do organismo de manifestação do espírito, né? Que é o corpo físico. Então, movimentam fibras, né, Dudu, do corpo físico que facilitam a manifestação do espírito. Sim. E o interessante é que exemplos que são dados, né, no artigo, e exemplos que nós podemos ver até hoje em presídios e hospitais psiquiátricos, a gente pode ver que as vibrações, a frequência, a harmonia, a melodia das músicas, elas mexem profundamente com o estado comportamental das pessoas que estão internadas nessas instituições. E até com o aspecto social delas, não é? A relação, exato, a interação delas, não é? O entrosamento entre elas. E, assim, iniciando pela questão dos criminosos, quando ele começa um artigo já abordando a questão das penitenciárias, da música na penitenciária, e é bem interessante quando ali eles colocam que os que começaram a colocar a música na penitenciária, eles estavam muito mais preocupados em educar do que punir, e eles percebiam que muitos daqueles prisioneiros, de muitos daqueles que estavam encarcerados, eles, no momento em que formaram uma escola de canto, eles começaram a modificar a sua própria disciplina, mesmo porque eles começaram a aceitar melhor as obrigações que eles tinham a cumprir, mesmo porque se eles infringissem o regulamento, eles seriam afastados dessas escolas de canto, de música, e eles estavam apreciando tanto aquilo que eles começaram a modificar o seu próprio comportamento. E mais do que isso, não só o seu comportamento entre eles próprios, realizando algumas atividades, mas eles também começaram a desenvolver habilidades de comunicação,
eles também começaram a romper a sua solidão, não é? E até usa uma palavra bastante importante ali, eles começaram a existir. Isso é muito importante, quando muitas pessoas, quando elas ficam isoladas, ou quando elas ficam afastadas, abandonadas, ou sentem-se marginalizadas, elas caem até em um processo de depressão. Elas caem muitas vezes, ficam até reduzidas e sentindo-se um nada, não é? E quando não é, e a música e o canto deu a eles essa condição de eles não mais também eles poderem ter esse contato social, eles entrosarem-se, eles também começarem a ter a ampliar o seu vocabulário, não é? Não esquecendo a sua própria linguagem, a fala, a conversação. E isso é muito importante quando nós começamos a pensar nesses aspectos. E até muitos desses criminosos que se dedicaram de corpo e alma à música, né, aos corais que foram criados, eles rapidamente conseguiram seu indulto, né, a sua soltura, né? E muitos lá de fora, das penitenciárias, conseguiram seguir carreiras musicais, porque também aprenderam instrumentos, né, musicais e se tornaram profissionais da música. Ou seja, desde o século XIX, já se pensava, né, nessa teoria de usar a música como terapia, que hoje em dia chamam de musicoterapia, né? E teve o caso também do louco, que o tratamento naquela época, né, das pessoas com problemas psiquiátricos, quando se tornavam agressivas, muito irritadiças e revoltadas, o tratamento era só ducha fria, camisa de força, e qual era o outro que eles falaram? Isolamento. Isolamento, né? Ou seja, não havia nenhuma preocupação em lidar psicologicamente, né, com aquelas pessoas. Era só esse tratamento que eles achavam que funcionava, né? Ou então medicamentos bem sérios, né, também. Deixavam a pessoa entorpecida. E eles passaram a perceber que havia pessoas, não é, que em situações de crise, ouvindo a música, elas abrandavam, elas aliviavam, e até mesmo aquilo parava, a crise parava, porque elas começavam a prestar atenção na música. Então, a crise não ia adiante. Agora, o que fazia com que essas pessoas, que gatilho era esse que acontecia para que elas desenvolvessem a crise? E nós sabemos que muitas vezes até mesmo a baixa estima, a solidão, sentirem-se isolados, abandonados, e sentirem-se insatisfeitos com a sua condição, muitas vezes pode ser um gatilho para desencadear uma série de crises, não é? E no momento que eles ouviam a música, eles paravam, ouviam, não é? Até gostavam. E isso é tão importante. Então, nós vamos começar a pensar, poxa, eles trabalharam com os criminosos, trabalham com as pessoas que estavam com algumas questões de saúde mental, mas também trabalharam com pessoas que apresentavam algum grau de deficiência intelectual. E na própria deficiência intelectual, tem um pai que relata que seu filho não falava absolutamente nada, mas quando ele começava a chamar os animais, ele tinha um bordão, não é? Um bordão cantado. Então, o menino, ele demonstrava uma alegria e saía do seu estado de inércia, e ele começava a expressar alegria e começava a se manifestar. Ou seja,
a música, ela tem essa possibilidade, não é, das pessoas ou sentirem-se acalmadas, de sentirem-se aliviadas. E aqui também o Allan Kardec ele vai trabalhando depois sobre essas questões todas, mas no seu comentário ele coloca que, bem, a música ela é um incentivo, mas ela não é um fim em si mesma, não é? Ela prepara o terreno para, mas junto a isso, é claro que é preciso trabalhar com outras questões, não só a música, mas entrar com questões doutrinárias, com ensinamentos, com outras terapias e com outros ensinamentos. É interessante, a gente está falando de música, assim, a gente acaba pensando que é algo recente, né? Mas quem elaborou as notas musicais foi Pitágoras, né? Cerca de 550 a.C. Então, que descobriu a escala musical, né? E a escala musical são frequências de ondas, né? Então, a gente tem as ondas mecânicas do som, essas ondas têm uma certa frequência, e essa frequência tem uma definição de escala musical, dentro da escala musical. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E depois, um grande sociólogo e filósofo, né, pouco conhecido, Sócrates, ele chega a afirmar, no estudo sociológico dele, concatenado no livro A República, que são 3 fatores que preparam o homem para a filosofia alta: o esporte, a música e a educação. Então, Sócrates elenca como um dos fatores principais da sociedade a música, né? Então, ele vai falar nesse estudo dele, né, nessa conversa que ele está tendo com amigos ali, que Platão escreve no livro A República, que a música é o fator direcionador da alma. Então, quando a pessoa escuta músicas sensuais, ela vai ativar os sentidos sexuais dela, músicas sensualizadas, né? Músicas que estimulam a sensualidade. As músicas que estimulam a elevação mental vão auxiliar o homem a elevar-se mentalmente, tanto em oração, quanto em conversas mais eruditas, e assim por diante. Então, vejam como é interessante, né? Essa percepção, ela é muito antiga. Nas civilizações da antiguidade, o Sócrates já conseguiu perceber, e depois o Aristóteles, no livro A Política, também faz essa inferência, né? Que quando quisesse criar uma civilização voltada para o exército, que botassem músicas de marchas. Quando quisessem criar povos destinados à religiosidade, que botassem músicas que elevassem as pessoas. Então vejam como é interessante essa questão da música e como ela está relacionada realmente às nossas atividades mentais. Mas bem ressaltou a Sônia, isso não é tudo, né? Não, eu quero me elevar mentalmente, então eu vou botar uma música. Mas se eu tiver com o meu pensamento totalmente deturpado e não tiver voltado para aquilo, a música não vai servir de nada, né? Ela é uma ferramenta facilitadora, né? Potencializadora, talvez, mas não de maneira definitiva, né? Eu ainda vou me alongar um pouquinho, que eu quero fazer mais um comentário. Vejam como a gente consegue observar isso de maneira muito clara, e esse é um fato que todo mundo conhece e observa nas pessoas disfêmicas, né? Ou vulgarmente chamadas de gagos, né? Que tem gagueira. A pessoa naturalmente não consegue falar ou construir uma frase porque ela tem essa dificuldade no mecanismo de reprodução da voz dela. Mas quando ela canta, quando há imposição de um ritmo, ela segue perfeitamente o ritmo e fala com naturalidade e com perfeição. Vejam como isso tem uma interferência nos nossos mecanismos de percepção e de reprodução muito grande, né? Acho que todo mundo conhece pessoas que têm essa dificuldade e que quando cantam perfeitamente. Muitos cantores, inclusive, né? Cantores brasileiros, inclusive, a gente tem um famoso aí aqui do Rio Grande do Sul, o Armandinho, que ele não consegue dar uma entrevista de tão gago que ele é, mas ele faz músicas maravilhosas e canta muito bem e faz sucesso com a música dele. Então isso é muito interessante. Também foi Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, também era gago, né, Dudu? Esse eu não conheço.
Então, assim, essa grande influência que existe, não é? E que nós temos de entender que ela vai influir sobre o estado mental, psíquico, mas também, como falaste, o Felipe, também vai, de alguma maneira, trabalhar com algumas questões que vão envolver o próprio físico, não é? A própria questão física. Então, nós vamos perceber que esse estudo vem sendo feito desde muito tempo, não é uma novidade. Talvez o que nós estejamos fazendo é justamente não sabendo utilizar com propriedade, com adequação, tantas questões que a historicidade vem nos apresentando como sendo possível, e nós não aproveitamos e utilizamos ou subutilizamos muitas coisas que nós poderíamos estar utilizando com muito mais tranquilidade e com muito mais eficiência e eficácia, não é? E utilizamos extremamente pouco. E podemos perceber que isso também foi uma das preocupações de Allan Kardec quando codificou o Espiritismo, né, a doutrina espírita. Uhum. A primeira questão que ele levantou sobre a influência da música foi na questão 251 do Livro dos Espíritos, que eu vou pedir ao nosso companheiro Felipe para ler para nós. Questão 251. São sensíveis à música os espíritos? Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreender a outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Vamos ver, olha a extrema importância da música, que ela existe tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual, né? A música, ela influenciando o espírito encarnado e influenciando também o espírito desencarnado, né? E Allan Kardec menciona também a música, né, não só em O Livro dos Espíritos, mas em obras póstumas, em vários artigos da própria Revista Espírita, onde ele apresenta a entrevista com o compositor Rossini, né, com Mozart, né, que, segundo a Revista Espírita, né, como o espírito está morando em Júpiter, ou seja, várias entrevistas interessantes, vários aspectos, né, foram levantados sobre a influência e importância da música, não só em nós, espíritos encarnados, como nos espíritos desencarnados. E enquanto nós não temos a música celeste, nós ficamos com nossos compositores clássicos, né, que compuseram músicas extremamente bonitas, que mexem certamente com o nosso psique, né, em vários momentos. E a própria Revista Espírita tem mais 2 artigos que também são depoimentos de pessoas que saíram das penitenciárias e que depois elas vão relatando a influência da música, não só enquanto elas estavam dentro dos presídios, mas após elas saírem também, como é que elas começaram a lidar com essa questão. Ou seja, a música, ela traz um benefício, um favorecimento extremamente grande, é ampla a possibilidade de uma pessoa se recuperar, de uma pessoa se dedicar a essa questão da música
e sair da sua condição, muitas vezes tão deprimente, ou condição que muitas vezes ela está ali até perplexa, aturdida com algumas questões, mas ao ouvir a música, é claro que aqui nós não estamos falando de qualquer música, mas uma música que tenha uma qualidade, que seja significativa, que tenha uma importância, porque nós sabemos também que há ritmos e há melodias e há letras que, infelizmente, não são as mais adequadas, não é? Mas, se nós, por exemplo, formos a uma apresentação onde houver uma música extremamente barulhenta, grave, assim, que seja muito agitada, as pessoas têm uma tendência de ficarem agitadas. Elas não vão se acalmar. Mas se nós formos a um outro local, onde as músicas forem mais calmas, mais tranquilas, que elas falem, que elas tenham uma outra conotação, a tendência é a própria pessoa se acalmar, se tranquilizar, ficar mais vinculada, mais afinizada com aquela música. E a boa notícia é que depois que a música virou ciência, com a musicoterapia, vários presídios, né, várias penitenciárias, em praticamente todos os estados brasileiros, têm a sua parte de estudo, de construção, né, de corais, de cantos orfeônicos para seus detentos. E com isso eles têm tido muito bons exemplos, porque, como foi visto até lá no artigo de Allan Kardec, né, a função educadora, moralizante e até profissionalizante tem ajudado detentos a terem seu indulto mais cedo e conseguirem empregos nessa área musical do lado de fora, né? Ou seja, o que se precisa é ter mais incentivo a essa área, porque, por enquanto, são entidades religiosas, como a Igreja Católica, os evangélicos, né, e até grupos espíritas, que estão fazendo dentro de penitenciárias esse serviço de levar a música como, né, instrumento educador e moralizante dos detentos. E a coisa funciona realmente. Então é isso, pessoal. Nós estamos chegando no finzinho já do nosso tempo, né? Mesmo que sem uma música de fundo, né? Especificada. Agora que eu ia cantar. Mesmo com sem uma música de fundo, eu acho que é muito importante tudo isso que a gente vem entendendo para a gente até perceber, né? Auxiliar na nossa vigia também, né? Que às vezes a gente bota uma música mais barulhenta, mais pesada, né? E a gente vai ter esse efeito, né? Na casa espírita, antes de iniciar as atividades, nós temos na evangelização, por exemplo, né? A gente sempre canta músicas, né? Sendo a música completa por ritmo, melodia e harmonia, né? Quando a gente canta todo mundo no mesmo ritmo, na mesma melodia, numa mesma harmonia, nós nos sintonizamos, né? Nós criamos um sentimento unido entre todos ali. Tem aqui aquele ditado, né? Quem canta, seus males espanta, mas depende da música, né? Eu completaria esse ditado, né? Depende da música. Tu pode atrair coisas não tão boas também, dependendo do tipo de música que tu canta. E hoje em dia as músicas estão bem complicadas, né? Se a gente para ouvir a letra, a gente não escuta, a gente não ouviria quase nenhuma dessas músicas que tocam nos dias atuais, né? É uma coisa mais marcante que a outra, assim. Mas espero que todos tenham gostado e que possam ouvir boas músicas, que se utilizem dessa ferramenta, né? Que é extremamente produtiva e nos auxilia bastante. Um grande abraço a todos. Deixar uma frase de uma canção, né, do nosso amigo lá do Rio de Janeiro, já desencarnado, Luiz Antônio Millet. Ele compôs uma música chamada Canção de Deus.
e um verso muito bonito, que mexe muito com a gente. É assim: você é a canção que Deus canta. Ele gostou de compor por você. Que lindo. Então, acredite nisso. Deus gostou de compor vocês. Um abraço a todos, com muita música, música sublime, música boa, né? Até o próximo vídeo. Até o próximo encontro, pessoal. Até mais.